O romance Niquete, uma história de poligamia, foi escrito por Paulina Chesiane. É ganhador do Prêmio José Craveirinha da Literatura, instituído pelo AEMO, e do Prêmio de Camões, um dos prêmios mais importantes da língua portuguesa. Foi publicado no ano de 2001, porém agora, em 2024, está sendo mais comentado devido ao fato de ter entrado para a lista de livros obrigatórios no vestibular da Unicamp. Então hoje serão apresentados a você os principais temas e aspectos dessa obra, para que, além de você ter o máximo de compreensão do que o livro se trata, você também se familiarize com os temas super importantes trabalhados nessa obra. Paulina Chesiane, autora da obra, foi a primeira mulher moçambicana a escrever um romance, sendo Niquete sua obra mais famosa até hoje. Apesar de se declarar como contadora de histórias, ao invés de romancista, Paulina atravessa e desmascara diversos fatores da cultura sul-africana, ação a qual se torna inevitável não citar a importante construção do imaginário do leitor ao longo da narrativa. E além de escritora, ela também participa de diversos movimentos sociais, com os quais, assim como demonstra em suas obras, ela está nitidamente familiarizada e envolvida. Niquete é ambientado em Moçambique, onde acompanhamos a história de Rami, propriamente descrita como uma esposa subserviente e leal. O desenrolar da narrativa se inicia quando ela descobre que Tony, marido com o qual ela já é casada há 20 anos, é um polígamo, que possui diversas mulheres e filhos em muitos lugares de Moçambique. E após tomar conhecimento da situação na qual se encontra, Rami passa por um longo e doloroso processo de desconstrução, o qual nos leva a entendermos as crenças e o funcionamento da comunidade na qual se encontra a personagem. Antes de fato partir a falar sobre a obra, gostaria de ressaltar que esse livro não possui importância apenas porque denuncia diversos problemas da cultura africana, principalmente envolvendo machismo, mas também por sua importância para nós, brasileiros que estamos lendo. Mas se ouvi falar dessa obra por aqui, em como ela se apresenta nojenta, banal, super expositiva, perturbadora, e muitas pessoas até falaram que não tiveram estômago para continuar lendo o livro até o final. Porém, o livro nada mais nada menos retrata uma realidade que é respectivamente banal para um povo que não está acostumado a se conectar por esse meio, como nós. Apesar do livro tratar de temas adultos e se dispor a explicar situações fortes e íntimas para algumas pessoas, não seria certo descrevê-lo como algo perturbador, nojento ou nada do gênero, pois a história apenas se dispõe a tratar da realidade moçambicana, que se torna tão exagerada e surreal para nós, consequente ao fato de que, assim como a América Latina é vista de uma forma estereotipada ao norte do globo, nós estamos também presos a uma visão unificada e vaga do continente africano, como generalizando todo ele em um só. Por isso também essa obra possui uma importância literária tão grande. Bom, aproveitando o gancho do tema da visão unificada do continente africano, algo recorrente na narrativa é a construção das diferenças entre o sul e o norte de Moçambique. Especificamente, o livro trata como as mulheres são socialmente vistas dentro de toda essa cultura. No sul, o próprio livro descreve elas como cerne, carne, elas são corpos, elas são muito objetificadas. A existência toda das mulheres dentro dessa cultura consiste em servir o marido corretamente, sendo que cada detalhe, absolutamente tudo que elas fazem tem que estar impecável, tem que estar perfeito. Tudo é muito importante, tudo é analisado e exigido delas pelo próprio marido, pela família do marido, pela própria família da mulher e pela sociedade toda. Tem também, óbvio, muitas restrições de o que a mulher pode fazer e não. É tudo muito, se for para resumir, tudo que a mulher pode fazer é uma coisa que já é encarregada a ela a partir do momento que ela se casa, isso sem contar as outras coisas que são dadas para a mulher fazer dentro dessas normas, dentro da sociedade, já quando ela é criança. Aí, o que a gente trabalha também dentro do livro, que é interessante retratar, é como o Tony, ele vira para Rami em certo momento, até acho que mais que um, e fala que ela não tem o direito de exercer um papel digno, ou seja, ela não tem o direito dela como mulher. E isso dentro da cultura, dentro da sociedade de Moçambique, na qual é trabalhada dentro do livro, é normal. Tipo,
A maioria das pessoas tem essa visão de como a mulher tem que ser tratada, e isso é super normalizado dentro da cultura. Então, às vezes, nós brasileiros reclamamos, falamos que a sociedade é machista, e realmente a sociedade é muito machista, ainda tem muito o que melhorar. Ainda em muitos trabalhos, as mulheres ganham menos que os homens, e isso ainda não foi totalmente reconstituído para beneficiar tanto a mulher quanto o homem. Isso sem falar, é claro, de todas as outras coisas. Só que é interessante a gente ver por essa perspectiva, porque esse livro, ele é de 2001. Então não é uma realidade tão distante em questão de tempo da nossa. E olha como esse país, como isso acaba sendo muito atrasado. Porque como que em pleno século XXI, né, tem lugares que estão vivendo essa realidade ainda. E isso parece chocante, só que na verdade não é. Porque para nós brasileiros, né, óbvio que o país ainda tem muito que melhorar em muitas questões. Só que é meio surreal para algumas pessoas a pensar, por exemplo, que na Oceania tem muitos lugares que ainda são colônias de países europeus, das potências europeias. Só que lá isso é super normal. Da mesma forma que todo esse machismo estrutural e que é muito pregado dentro da sociedade, como é descrito no livro, também é errado, só que isso continua. E uma coisa que a gente pode parar para pensar, que pode ter sido, né, uma causa de todo esse atraso social, todo esse atraso no desenvolvimento, como foi difícil e como foi, né, algo realmente turbulento, doloroso para o continente africano, o processo de descolonização, isso sem falar todo o processo em toda a existência dele, todo o processo enquanto ele estava sendo colonizado e todo o tempo que esse país foi colônia. Então, tem muitos fatores históricos que justificam especificamente, por exemplo, o fato da sociedade ser tão atrasada em algumas questões. Bom, agora voltando a falar do livro, do contexto dentro do livro, acho que algo interessante também da gente falar é como que a gente é apresentado a toda essa realidade da mulher moçambicana. Porque em vez de algo muito interessante que a autora faz, é que ao contrário de ela ir lá e falar como a Rami, né, porque o livro é narrado pela própria personagem. Em vez dela descrever a perspectiva dela apenas e como ela vê, na maior parte da narrativa, a gente trabalha mais com como as pessoas veem a Rami. Então ela descreve muitas vezes como ela é vista, o que os outros acham que ela tem que fazer, e é claro que isso influencia muito no processo dela de autodescoberta, toda a desconstrução que ela passa ao longo da história por estar sendo incluída em um relacionamento polígamo pelo Tony sem ela nem saber. E, inclusive, ela trata tanto de como ela tem que se encaixar no que os outros querem, e isso é muito surreal sobre como que ela vê isso com tanta importância e como que isso super influencia como ela vai se desabrochando ao longo da narrativa. Ela, assim como todas as outras mulheres que são incluídas nessa história, ela é frágil, né? Ela não é realmente frágil, mas ela se descreve como frágil. As outras pessoas nem chegam a falar, tipo, Rami, você é frágil, você é fraca porque você é mulher. Não, porque apesar de mais pra frente na narrativa, a gente vê realmente discursos diretos, tratando bem fortemente essa posição de como a mulher tem que ser, como a mulher, entre aspas, é dentro dessa sociedade, a gente vê também como que a mulher ela se coloca nessa posição antes mesmo de alguém colocar ela, porque isso é um preparo que elas passam desde pequenas. Assim como em muitas outras ocasiões você também acaba
tendo uma ideologia, um conceito que você acha que é seu e que você acredita porque aquilo faz sentido para você, mas muitas vezes isso não é verdade, porque é uma coisa do convívio, é uma coisa do social, e isso acontece muito, inclusive com coisas que são erradas e que causam malefícios para a própria pessoa que tem fé nisso. Em muitos momentos, a Paulina Chiziane, voltando a falar aqui, descreve como a mulher é frágil, como ela é necessitada da companhia de uma presença masculina na vida dela, porque sem o homem, a mulher ela não tem status, e isso também é no norte, não é só no sul, porque a mulher, tanto em qualquer ambiente ali, inclusive, ela não fala só de Moçambique, ela fala a África inteira, né? Mas aí, a respeito do continente africano todo, já não sei falar. Pode ser que alguns lugares não sejam tão assim, ou talvez até piores. Mas o que dá pra gente entender é que isso não só na África, né? Não só em Moçambique, mas muitos lugares tem o norte sendo mais desenvolvido, sendo mais trabalhado do que o sul, e o sul acaba regredindo, acaba gerando periferias, uma condição econômica inferior ao norte, no qual tem mais. Então, a mulher, basicamente, ela não possui nada. Até mesmo quando uma mulher se torna viúva, ela perde tudo menos a responsabilidade de cuidar dos filhos, porque tudo que a mulher tinha, tudo que pertencia a ela, era na verdade uma conquista do marido. Já que a mulher ela não conquista nada sozinha, segundo as crenças, e isso está inserido na lei, está inserido no Estado, não é só uma coisa de crença social e a sociedade tem que evoluir. Porque se a sociedade ainda tem o que evoluir, então todos esses outros aspectos também estão englobados. Até mesmo, né, no momento da história em que a Rami fica viúva, os frutos do trabalho dela, ela também meio que não gera, apesar de ela ir lá investir e ter o próprio trabalho, ter o próprio negócio. Ela incentiva outras mulheres a também terem os próprios trabalhos delas para não dependerem apenas do homem, mas isso também acaba sendo meio tirado dela. Um ótimo exemplo, eu também acho, de como o papel da mulher dentro dessa sociedade é desempenhado é quando a Rami, ela se encontra no momento em que ela se sente muito traída, muito perdida, com muita dor, muito sofrimento encarcerado nela, né? Já que isso é uma consequência do que vem a partir das crenças sociais e as crenças da própria Rami, que ela constrói a partir do que a sociedade quer que ela seja. E a gente percebe isso até como os sentimentos dela são tratados de uma forma diferente dos sentimentos do que o Tony tem que sentir, né? Já que dentro da sua solidão, a Rami ela se encontra em ruínas, ela não tem mais rumo. Então o que acontece? Tanto a Rami quanto o Tony são de famílias africanas cristãs, mas que acreditam em termos dos conceitos poligâmicos, já que, né, é algo que está dentro da cultura africana. E além disso, não deixa de ser algo que acaba enaltecendo muito o homem e o coloca num pedestal acima de tudo na perspectiva da mulher. Então, para uma sociedade que já é construída na base disso, não tem por que não aceitar, apesar deles serem de famílias cristãs. Só acrescentando que, em diversos momentos da narrativa, as questões europeias que levaram a África no colonialismo, no imperialismo, elas são muitas vezes citadas não só pela Rami e por vários outros personagens também, que criticam como a situação de muitos lugares desse continente estão periféricas comparados a outros lugares do mundo, e não exatamente culpando a Europa, mas responsabilizando ela de o fato do continente estar assim agora. Tá, inclusive, a própria Rami, ela tem as suas crenças no começo da narrativa baseadas no cristianismo, né?
consequente às ações exteriores. E ao decorrer da história, ela enquadra não apenas a si mesma, mas também as outras 4 mulheres, até onde a gente sabe, com quem o Tony se relaciona, até um certo ponto do livro, ela engaja as outras mulheres a ter também uma vida poligâmica, na qual todas elas se unem em um mesmo lar e se tornando irmãs, entre aspas, como é descrito no livro, mas no objetivo de gerar uma vingança pro Tony. Então, a Rami, ela quer reunir todo mundo, ela quer fazer o Tony acreditar que ele cumpriu o papel dele como polígamo, só que isso é de uma perspectiva externa, porque o que acontece da perspectiva das mulheres, de cada uma delas é diferente, o que acontece da perspectiva do Tony, e inclusive é muito interessante falar do Tony e como ele tá num papel muito paralelo ao papel da Rami, não só nessa questão de ele ser o homem e ele ser superior e tudo isso, mas também no próprio arco que ele acaba tendo ao longo do livro inteiro. Enfim, a Rami tem esse plano de juntar todas as mulheres contra o Tony, entre aspas, contra, né? Porque ela quer, na verdade, expor as práticas poligâmicas dele para a família dele, sabendo que a família é cristã. Justamente seguido pela prática do Niket. Então, né, o que é o Niket? Por que o livro recebe esse nome? Bom, isso no próprio livro é explicado. Niket, segundo o que é dito no livro, né, é uma dança de iniciação sexual praticada na África. E ela é feita no livro pela Rami, Luísa, Julieta, Célie e Mauá, que são as outras mulheres com quem o Tony se relaciona. Juntas a elas, tem uma motivação que é descrita pela própria Rami como puro ódio, né? E elas tentam obrigar o Tony a ter uma relação com todas elas ao mesmo tempo. Aí, no caso, a Mauá, que vem do norte, que sugere que elas façam essa dança do Niket na tentativa de ou assustar o Tony ou acabar induzindo ele a ter aquele ato junto a elas de qualquer forma. Por isso mesmo, Niket, né? Porque é uma história de poligamia. E a poligamia, ela se trata disso. É uma situação na qual todas as mulheres que estão ali, elas estão dançando juntas para agradar novamente, né? Apenas como corpos, cujo objetivo é fazer o homem sentir aquilo que ele quer. E isso só declara ainda mais para nós o quanto o Tony, ele não é de fato um polígamo, e sim um traidor, como é dito pela própria Rami. Porque ele fica apavorado naquela cena. Ele surta completamente. Ele vai embora correndo e bebe pra tentar esquecer daquilo. E mais tarde, né, ele falsamente alega que as mulheres são todas bruxas. O principal motivo, né, dessa reação são as superstições da África de que a nudez feminina traz o azar, né? Ela leva à morte. Mesmo que no coito ou para reprodução apenas, como também acontece. Então, quando ele se depara com 5 mulheres nuas na frente dele, além do medo, porque ele não quer praticar esse ato sexual com elas todas juntas, ele tem medo dessa parte da superstição e ele fica com muito medo de acabar morrendo só porque ele viu 5 mulheres nuas de uma vez. Bem diferente do sul, no norte as mulheres são tratadas mais como deusas, né? Elas são mais adoradas, mas apesar disso, né, elas ainda são reduzidas e participam apenas de atividades domésticas para cuidar dos filhos, da casa. Então, resumindo um pouco, a principal diferença entre o sul e o norte é a forma como a mulher é tratada nessas diferentes, mais semelhantes culturas. Aqui trata novamente, né, de como esse contexto todo é muito regressivo. E aproveitando para resumir também, toda essa construção de visão que persiste ali tanto em homens e tanto em mulheres influencia totalmente na forma como a Rami se vê.
e como ela vê as outras esposas e como as outras esposas também se veem, né? Como ela trabalha muito, constantemente, para performar para todas as pessoas, absolutamente todas as pessoas, e também como ela é socialmente superior às outras esposas também é uma coisa muito boa para se relevar, né? E ela se encontra num papel social superior à de todas as outras mulheres, dado ao fato de que, além dela ser a primeira mulher com quem o Tony se relaciona, ela é a única com quem ele chega a legalmente se casar. Então, daí nós tiramos o assunto muito interessante, que é que o Tony, ele não é de fato um polígamo, ele é um traidor. Porque para ele, né, para ser polígamo, ele precisa se casar com todas as mulheres e estar presente. E ao contrário disso, ele apresenta que tem diversas amantes apenas e diversos filhos, com quem ele nem sequer conheceu todos os filhos deles. Ele às vezes se encontrou com essas mulheres apenas só para estuprar, só para ter uma relação diferente da relação que ele tinha com a Rami, que já era algo, apesar dela se engajar muito para agradar ele nessa parte de se objetificar para ele, para ela agradar durante uma relação, para ela incitar ele a ter relações com ela, a relação deles não consistia muito nisso. E era mais na parte da Rami ser a dona da casa, né? Porque isso é muito falado no livro também. Como que a sua esposa assume o papel de como se fosse uma mãe, né? E tipo, por que acontece? Pra você ver como que a mulher, ela sempre tá nesse ciclo e nunca tem fim. Por quê? Por exemplo, o Tony, ele tem uma mãe, a mãe dele, ela tá no livro, ela fala, ela tem um desenvolvimento também, apesar de não ser muito trabalhado. A gente é apresentado para uma evolução que a mãe do Tony também tem, né, sogra da Rami. E o Tony, ele foi criado por essa mulher que mima muito, sabe, enche muito ele de tudo que ele quer e ainda mais. Tanto que, em um momento em que a Rami confronta o Tony junto com todas as outras mulheres, e aí todo mundo da família, das mulheres da família do Tony, acaba, né, dando uma rejeitada nele, porque como assim você tá fazendo isso, né? Ele vai correndo pros braços da mãe dele, e ela acolhe, e ela liga pra Rami, ela telefona pra Rami, falando que ela tava agredindo o filho, que isso e aquilo, e tudo isso. Mas depois, como eu disse, ela tem uma evolução dela também, e ela também cresce como mulher dentro do livro. Só que, voltando a falar, né, de como tem esse ciclo, o Tony, quando ele se casa, a Rami meio que assume o papel da mãe. Isso tudo voltado para como a mulher tem esse papel doméstico, esse papel dos filhos, da reprodução. Então, né, a relação da Rami e do Tony não era muito a ver sobre isso. Era mais a ver sobre, enfim, essas outras coisas, mas não essa parte mais banal da situação desses relacionamentos. Também, gente, chega em um momento da narrativa em que a Rami, mesmo ela para de viver tão cercada por todos esses ideais e ela começa a se questionar e a tomar liberdade do que ela mesma diz para ela, e ela diz pro Tony também, ela se expressa para ele. Então ela passa, enfim, por uma jornada imensa ao longo da narrativa. No começo da história, a Rami, ela se descreve como velha. Ela fala que ela tá acabada, né? Porque o propósito dela era servir o marido e dar para ele os herdeiros, e isso ela já tinha feito. Mais pro final do livro, ela acaba grávida. Então, dá pra gente se questionar aí que não é de fato como ela era e como ela se vê. Então, como que uma velha acabada, que já estava pronta para morrer, acaba no final do livro se descrevendo tipo como jovem, porque eu ainda tenho muitas coisas para fazer, e ainda tá grávida?
porque, né, a perspectiva dela sobre ela mesma muda muito e ela percebe que a realidade que ela vivia não se resume apenas àquilo que ela enxerga sobre os olhos dos outros, e sim sobre os olhos dela mesma. Bom, acabei falando um pouco sobre o que eu vou acrescentar mais agora, que é falando mais especificamente da Rami. Bom, quando você escuta e você lê no livro que a Rami ela trabalha e ela incentiva as outras mulheres também a ter a própria renda, a ter as próprias conquistas dela, e como ela passa por esse processo de desconstrução e tudo isso ao longo do próprio livro, em uma sociedade em que ela é reprimida, você acaba tendo uma ideia que pode ser errada. E isso, eu acho que talvez seja também um jogo que a autora faz. Porque você acaba entendendo uma coisa, né, pra gente que tá lendo de fora dessa realidade, que não é de fato aquilo. E o que eu tô querendo dizer é que a Rami, ela não é uma pessoa revolucionária. Ela não é alguém que tá ali e que faz uma mudança porque ela tá indignada com a realidade que ela vive. E ela, na verdade, ela vive um constante processo de submissão. Além de que, no final do livro, ela teve toda a evolução dela e ela tá lá com o Tony e ela continua ali com ele. E isso só mostra, tipo, como que ela cresceu, só que ao mesmo tempo ela não se permite crescer o quanto ela pode. Ela não se permite chegar no máximo, e isso não é um defeito, acho que, da personagem devido a que ela não evolui porque ela não quer e essas coisas assim, mas que é por culpa da sociedade e a criação dela. A Rami, ao longo da história, ela manipula muitas situações, como eu disse lá, que ela quer fazer todo mundo se voltar contra o Tony, ela quer expor ele para a família cristã, ela quer que ele sofra, ela fala muitas vezes coisas muito pesadas que ela quer que o Tony passe em vingança do sofrimento que ele fez ela passar. Porque, né, se você parar para pensar, o livro começa, a primeira cena que tem no livro é da Rami toda preocupada, aflita, porque, né, o filho dela que ela tem com o Tony, ele quebrou o vidro de um carro de uma pessoa que tem muito mais dinheiro do que eles, né? E aí ela fica desesperada. E tudo o que ela consegue pensar é: ai, cadê o Tony, né? Onde está o meu marido que deveria estar aqui me ajudando? Só que ela não pensa nessa situação, ela não pensa nele como: ah, eu precisava que o Tony estivesse aqui porque ele não tá fazendo a parte dele. Não, não é desse jeito que ela vê. Ela vê como: ah, saudade do meu Tony, porque se ele tivesse aqui, ele poderia resolver tudo para mim. Pena que ele não está, né? Porque como ele é homem, como ele é acima dela, ele deve estar fazendo algo mais importante. E mesmo que ele estivesse fazendo uma coisa completamente relevante, e ela ia justificar ele, justificar a ação dele, porque ele estava lá e não lá, de qualquer jeito, porque ela vive enaltecendo ele, ela vive colocando ele acima de tudo, apesar de todo o processo de renascimento. E esse processo de renascimento que ela passa é totalmente oposto ao amor que ela sente pelo Tony. E uma coisa interessante da gente ver é que, de fato, a Rami, ela ama o Tony. Ela tem esse sentimento por ele muito forte. E é exatamente isso que impede ela de crescer. Porque ela se gasta e desgasta toda ao longo do livro. E ela só... o que indiretamente e também diretamente acaba puxando ela para baixo, acaba fazendo ela sucumbir até um momento em que ela passa por uma situação ali que é horrível, que é quando o Tony finge a própria morte.
tudo isso é consequente ao fato de que esse sentimento que ela tem pelo Tony vai crescendo e aí ele diminui e aí ele vai alternando muitas vezes e acaba que é isso que faz a Rami acabar, né, descendo cada vez mais e não em questão social, não em questão de status, porque nisso a gente vê que ela passa também por uma jornada muito grande, né? Ela é esposa, aí depois ela passa a ser primeira dama, porque ela é a primeira mulher que o Tony teve. E aí depois, quando ela vira viúva, ela já tá pronta pra morrer. E isso nossa, isso daí é chocante. Eu acho que isso de fato é uma coisa muito pesada que tem dentro dessa narrativa. Porque quando o Tony morre, a Rami, ela permite, né? Isso aí juntando com o fato dela não ser revolucionária. Mas enfim, né? Quando o Tony finge a própria morte, entram pessoas estranhas, né? Só homens, na casa da Rami, tiram todos os móveis, tiram tudo de lá. Eles colocam ela no quarto, fechada, sozinha, nua. Raspam a cabeça dela e nesse quarto em que ela é trancada, estão cheios de coisas muito, assim, fedidas. Muito, é uma coisa perturbadora mesmo de você ler. Principalmente dado ao fato, né, de que é uma coisa distante da nossa realidade. E ela diz, ela própria descreve isso como algo horrível que ela passou. E banham ela com fezes depois, porque ela tá impura agora, porque ela é viúva, ela não tem mais marido, ela não tem mais propósito. Então pode descartar. E aí eles fazem todo esse ritual, ela fica vestida com tipo um vestidão preto enorme que cobre o corpo todo, ela não consegue nem respirar, ela tá sufocada. E uma outra coisa que eu não fazia a menor ideia que tinha, mas que é algo que é tratado com muita normalidade pela Rami, só que pelas outras mulheres não. Então, pra você ver como que ela não é tão revolucionária assim, como que ela não é tudo isso que pode parecer que ela seja. Porque depois desse processo que ela passa por ser viúva, por ter virado viúva, ela vai ser tingada. E o que é ser tingada? Bom, depois que uma mulher se torna viúva, ela faz todos esses rituais aí, incluindo, eu acho que tem um jejum também muito específico que elas têm que fazer. E ser tingada é quando os homens mais, digamos, os homens mais bem-sucedidos da comunidade na qual a mulher vive, eles selecionam um homem que vai obrigatoriamente ter uma relação sexual com ela. E ela não pode se opor, porque é uma coisa da cultura, é uma coisa que tá ali. Então, a Rami fica viúva, ela passa por esse ritual horrível e no final de tudo, ela passa por um estupro de um cara que ela nem conhece, que ela nem escolhe, porque quem escolhe são os homens. Só que pra você ver, isso que é um exemplo muito bom de como a Rami, ela não é revolucionária, como ela não se opõe, como ela não faz isso de fato, e isso é só uma impressão que você pode ter sobre ela. Porque ela passa por esse momento em que ela é tingada, só que ela não descreve isso como se fosse uma relação sexual que ela tá tendo contra a vontade dela. Ela fala como ela aceita. Ela só aceita, ela só tolera tudo o que acontece, inclusive isso, que é um absurdo. Ela tá lá e ela fala, eu me entreguei, eu deixei acontecer. E ela não fala isso com culpa, ela fala, é melhor que eu deixe este homem ter essa relação comigo do que eu tentar resistir e isso acabar sendo contra a minha vontade. Então, se eu me entregar, pelo menos eu tenho mais controle. E isso é surreal de horrível, de como é surreal, tudo é incrivelmente distante, tudo é incrivelmente distorcido por ela mesma e não só
ela tem essas crenças baseadas na sociedade, mas como ela pega esses ideais da sociedade que estão dentro da cabeça dela, e ela vai lá e faz as próprias escolhas dela, faz os próprios ideais que ela põe sobre ela põe sobre as outras mulheres, ela põe sobre tudo baseado nisso. Ela passa por um processo muito doloroso de desconstrução, que é algo individual e ela não recebe ajuda nenhuma. É algo muito doloroso para ela, tanto é que o poder da angústia da Rami é muito forte. Tem uma frase que é saber pelo sentir e não saber pelo sofrer. Porque, e também Freud trabalha esse tema, mas não vou lembrar a frase, alguma frase dita por ele. Mas o processo da Rami é muito em cima disso, é muito em cima de como que é a situação, qual que é o princípio do qual ela está se desenvolvendo. Porque ela está se desenvolvendo a partir do sofrimento ou a partir da própria vivência dela. E ela está se desenvolvendo a partir do sofrimento. E é por isso que ela acaba não evoluindo de verdade. Em muitos momentos do livro, ela regride da evolução que ela estava tendo a citar muitas frases do senso comum e a tentar lidar com as dificuldades que ela enxerga de uma maneira mais repressora para ela mesma. E não só também no começo, no final do livro, mas se você parar para analisar, tem muitas partes em que ela é totalmente o contrário daquilo que ela está tentando defender. Como? Quando ela descobre a existência das outras mulheres do Tony, ela vai atrás delas e ela briga, ela tem várias lutas com as outras mulheres do Tony. E ela se sente muito intimidada também, porque algumas das mulheres dele são mulheres do norte. E no norte, as mulheres, elas são tratadas de uma forma diferente. Então, elas também têm uma aparência, elas têm um trabalho diferente, né? Elas trabalham muito mais com estética, elas são muito mais bem cuidadas, elas têm mais momentos para elas apoiarem a elas mesmas, né? E no sul, a mulher é mais voltada só pro homem. No norte também, a mulher tem todo o papel dela é para agradar o marido, mas isso é mais indiretamente, porque ela também tem meio que o lugar dela, por mais que seja pra, você tem que ser bonita, você tem que cuidar da casa, isso, aquilo, só que continua sendo muito mais papel do que no sul. Tanto é que quando a Rami passa por aquela relação indesejada, que foram os parentes que escolheram para ela, e as mulheres do norte, que se tornam amigas dela, né? Elas ficam indignadas por isso ter acontecido. Só que no sul isso é algo completamente normalizado. Só para finalizar agora, vamos falar de um assunto que eu não achei que fosse ter tanta presença ao longo da narrativa, mas que, como tudo gira em torno desse personagem, acaba consequentemente tendo uma volta inteira só sobre ele dentro da história. Por mais que, né, se for pra parar pra pensar, não chega em lugar nenhum. Bom, como eu já tinha comentado antes, o Tony, ele passa por um processo muito oposto do processo que a Rami trabalha para ela mesma ao longo do livro, né? Ele é uma pessoa, por mais que a Rami não descreva ele dessa forma, ele é uma pessoa agressiva, né? Ele tem uma coisa muito forte na cabeça dele e que ele não tem ausência de pausa. O que a falta da ausência da pausa quer dizer ali sobre o Tony? Quer dizer que ele não para, né? Ele sempre tem que estar fazendo alguma coisa, ele sempre tem que estar, mesmo que seja uma coisa ruim, mesmo que seja um abuso, ele não para, ele não pode parar, ele não tem esse momento em que ele se sente bem com ele mesmo e enquanto ele não tá fazendo algo, né? E isso talvez seja uma consequência de como
o Tony, ele é não uma vítima, mas como toda essa coisa da estrutura social fez ele crescer e agir dessa forma já com 50 anos, né? O Tony, ele tem uma incapacidade muito grande de realizar reflexões. Para ele é tudo 880, né? Não tem um meio termo. Então, ou eu vou ficar com ficar em uma posição em que eu sou essa pessoa, ou eu vou ficar em uma posição em que eu sou uma pessoa diferente. Tanto é que, em determinado momento, eu tinha dito que a Rami vira viúva. E, né, então o Tony morreu? Não, na verdade, ele não sabe lidar com o fato de ser um polígamo, né, devido, né, consequente a como ele não realiza reflexões e ele foge. Ele pede para uma amiga de Moçambique, que é uma médica muito enfim, ela tá num outro patamar social em relação às outras mulheres para quem a gente é apresentado, né? Porque as outras mulheres que são, né, principalmente com quem o Tony se relaciona, elas são totalmente submissas. E tem essa outra moça que é a Eva, e quando a Rami fica sabendo da Eva e as outras mulheres também, elas ficam lá se questionando, né? É outra amante. E elas se chocam quando elas descobrem que não, ela não era uma amante do Tony, ela era só uma amiga e ela ajudou ele a forjar a própria morte e fugir para a França, né? Tudo isso só para fugir das consequências sociais que ele ia passar lá em Moçambique, né? O Tony, ele vai muito nos sentidos dos outros para não se encontrar. Ele vai nos sentidos opostos de que ele deveria ir para ele poder se desenvolver. Ele não trabalha o que ele precisa, ele se esforça muito para deixar de lado aquilo que ele precisa para evoluir. E não é isso de fato que ele quer. Ele fica buscando e buscando e buscando algo ao redor do mundo, ao redor da história, ao redor das mulheres, em todos os aspectos da vida dele, ele está procurando alguma coisa que ele nunca acha e que ele também nunca vai achar, porque talvez isso que ele tanto procura simplesmente não exista, e é por isso que ele se meteu nessa confusão inteira e que ele colocou a Rami e todas as outras mulheres também em uma posição extremamente complicada, porque tudo isso acontece por conta desse comportamento do Tony. Tudo de ruim que a Rami passa, tudo que acontece com ela, tá acontecendo por causa do Tony e por causa das atitudes impulsivas que ele toma na vida. Tanto que, ao final do livro, a Rami tá grávida do homem com quem ela teve relação por conta da viuvez. Então, depois dessa relação que ela teve com esse homem, ela acaba grávida dele. E ela tá lá, ela descobre que o Tony tá vivo, né? A Eva, que era a amiga que ajudou ele a forjar isso, conta pra Rami. E no final, a Rami e o Tony estão lá, voltaram a viver a vida que eles tinham. Só que agora eles passaram por tudo isso e tá muito diferente, apesar de ser a mesma situação, né? E aí dá pra fazer uma analogia a respeito de como tudo isso influenciou. Agora, para falar sobre a analogia com o conto O Espelho, de Machado de Assis. Bom, eu acho que se for para dar uma resumida, o que a gente pode comparar com o conto do Machado é a parte da autoperspectiva. Muitas vezes em filmes, em séries, nessas coisas assim também, mais de terror, mais de suspense, espelhos são muito utilizados, porque eles têm um próprio significado, eles têm um simbolismo muito específico, né? O reflexo, você ver a você mesmo, tem uma importância muito grande em narrativas. A história do personagem Narciso na mitologia grega gira em torno do fato de que
ele viu o próprio reflexo e foi lá e se apaixonou. E então, desde a antiguidade, o reflexo, ele tem algo muito simbólico, ele tem algo muito significativo quando a gente fala de histórias, quando a gente fala até de nós mesmos. Em Niket, quando a Rami tá lá naquele processo de ódio em que ela se sente traída pelo Tony, em que ela se sente submetida a uma situação por ele, e é quando ela desenvolve mais esse ódio por ele e também pelas outras mulheres, algo que acontece entre os capítulos e muitas vezes, acontece com muita frequência, é que ela se sente acabada, e sempre que ela se sente desse jeito, ela vai lá na frente do espelho, do banheiro, do quarto dela, né? E o reflexo fala com ela. O reflexo se comunica. E algo muito interessante pra gente ver é que o reflexo da Rami normalmente diz pra ela as coisas que seriam mais ideais quando a gente tá falando da evolução da própria personagem, né? O reflexo fala pra ela que não, o Tony é quem está errado. O reflexo diz pra ela que é errado ela brigar com as outras mulheres. O reflexo diz que ela está se submetendo a ter uma vida que ela não precisa ter. Só que a Rami, de verdade, vai contra tudo o que o espelho fala pra ela. E ela acaba se jogando nesse ciclo de não evoluir de fato. E aí, em Machado de Assis, no conto Espelho, qual que é a importância do espelho? O Jacobina, que é o personagem, ele se olhava no espelho e ele se via com uma perspectiva muito fajuta, algo muito abaixo do que ele queria ser, né? Algo muito abaixo das outras pessoas. Ele era quieto, ele não se comunicava, ele estava realmente em uma posição social, não só em questão da perspectiva dele, né? Mas em que ele não se aceitava naquele papel. Aí, o que muda? Quando ele alcança algo, quando ele sobe de status, ele olha o reflexo no mesmo espelho e se sente bem consigo mesmo. Ele muda totalmente a forma como ele se via. E apesar de serem circunstâncias e situações diferentes, dá para fazer uma analogia com o espelho, a presença do espelho no conto do Machado de Assis e a presença do espelho em Niket. E por que ele é tão relevante assim para a obra. A analogia, de fato, não é sobre como eles são trabalhados em circunstâncias parecidas, porque não são, né? O trabalho que o espelho e que o reflexo exerce nas duas obras é algo diferente, gera uma perspectiva diferente para quem tá lendo. Só que a gente vai ver de uma maneira mais crua, de fato, não é a mesma coisa, parcialmente. Por quê? O reflexo da Rami é a parte dela que quer crescer, é a parte dela que quer evoluir. E o reflexo que o Jacobina vê é algo que ele quer ser. E isso anseia dentro dele, porque ele quer que o reflexo dele mude. Ele quer que ele mude. E isso influencia ele a mudar. E aí, como que isso é trabalhado dentro da Rami? Porque a Rami, o reflexo dela diz para ela algo que ela precisa ouvir e que ela sabe que está dentro dela mesma. Porém, ela não cresce e ela não trabalha isso de cara. Ela precisa que certas coisas aconteçam para que ela possa ser aquela pessoa, para que ela possa trabalhar da forma como o reflexo quer que ela seja. Então tudo isso fala sobre como a Rami e como também o Jacobina em Machado de Assis, eles veem essa super importância na autoperspectiva e na perspectiva externa. Como isso deixa com que eles se encaixem em certos papéis e se enganem para fazer certas coisas para poder se encaixar, consequente à forma como o espelho é tratado.